Olá pessoal, nós estamos então nessa nossa terceira parte da nossa terceira aula e nós estamos falando sobre auditus fidei e também o intellectus fidei. São dois polos para compreensão interna da teologia. Quando você usa chamado auditus fidei, que é a palavra da fé, e o intellectus fidei, que é a nossa compreensão da fé. Então, palavra da fé e compreensão da fé. São duas questões que nós construímos dentro da interna da teologia. O princípio da teologia consiste em levantar dados da revelação sobre tema e assunto em questão. Desta forma, a teologia quer saber ou se interessa o que diz a revelação sobre o trabalho. Assim, o teólogo vasculha a Escritura, vasculha os padres da igreja, os concílios, as liturgias, a experiência da igreja que são retratadas na história. E, por fim, a reflexão dos teólogos em busca de elementos já constituídos sobre a tal questão. Então, aquele questionamento faz o teólogo procurar nessas fontes para construir a sua ideia. Por isso que chama auditus fidei, palavra da fé. Ou seja, é a prática de levantamentos de dados. É ouvir revelação, é ouvir tradição, é refletir teologicamente, esse ouvir teologicamente anterior, ou seja, as mensagens, pregações que você ouviu durante a sua vivência da fé, mesmo que o escrito seja reflexo e especulações, mesmo que essas mensagens, essas informações que você acumulou anteriormente, seja apenas especulações ou reflexões, né? Pois o que busca não é avançar em tais reflexões, mas é coletá-las como dado já reunidos. Então temos auditus fidei, ou ouve-se a fé. Tá? A partir dessa pesquisa, já aumenta o campo intelectual. Então, você quando faz essa prática, né, o teólogo faz essa prática, ele aumenta o seu campo. Porque quando coletado e ordenado, passamos a entender melhor. Porque quando deixamos as informações perdidas no campo da pesquisa, essas não falam muito. Então, quando você deixa essas informações abandonadas, distante uma da outra, aí você não tem um pensamento construído. Você não tem uma base teórica para continuar construindo esse conhecimento, essa informação racional. A teologia deve ser praticada a partir da experiência ou da teoria em uma construção de tese. Então, a teoria, a tese, ela brota, ela nasce a partir de reflexões. Né? Você começa a refletir e aí nascem questionamentos. Porque assim, cada dado é como se acendesse um foco de luz no quadro, ou colocasse uma letra em palavra oculta. Ou seja, colocar uma luz no quadro, como eu disse para vocês, ou então aquela brincadeira que costumamos ver em alguns programas de televisão, que tem uma palavra, e aí pergunta para aqueles que estão participando qual uma letra. E a pessoa cita uma letra, e aí ela acerta, então bota a letra, aí ela não sabe ainda definir aquela palavra, bota uma segunda letra, bota uma terceira letra, e aí de repente na quarta, na quinta letra, dependendo do tamanho da palavra, a pessoa já tem uma noção da palavra. E aí ela acaba descobrindo, né? Acaba especulando aquela palavra e na sua maioria, na grande maioria, acerta a palavra. Assim é a teologia quando você constrói a partir na pesquisa dos pais da igreja, na teoria, nos dogmas, nas tradições, você vai construindo. Mas se você deixar esse pensamento, essas ideias, elas distantes, você não constrói nada. Mas como você vai praticando dia após dias, experienciando, né? Então você acaba construindo essa tese, e essa tese vai dar então uma luz, vai brilhar, vai cristalizar essa informação, né? No primeiro momento da palavra da fé, tem-se o maior
a maior compreensão da fé, que é o Intellectus Fidei, né? Então, dentro do Auditus Fidei, a palavra da fé, nós temos a maior compreensão da fé, que é o Intellectus Fidei. A teologia que procura a compreensão a partir dos dados acima, né? Quais são os dados, professor? Os dados são o avançar nos pais da igreja, né? Na prática, nos dogmas, na Sagrada Escritura. Então você vai construindo, né? Esses dados vão sendo recolhidos e você vai conseguindo alcançar uma luz em cima daquele questionamento da teologia, né? Esta prática ela é feita com a nossa vivência da fé. A teologia é uma questão muito importante na atualidade. Volto a repetir, a igreja nunca precisou de teólogo nos dias atuais. Nunca precisou tanto de teólogo nos dias atuais. E nesse momento de pandemia, é muito importante a nossa vivência, a nossa experiência e a construção das nossas teses. E elas não podem ser construídas a bel prazer. Elas têm que ser construídas a partir da vivência e também de algo já existente, como a Sagrada Escritura, como os pais da igreja, os concílios, os dogmas, as tradições da igreja, a liturgia da igreja, porque essas questões não foram construídas noite por dia. Demorou décadas, séculos, para alcançarmos esse corpo cristalizado como temos hoje. É mais fácil nós partir de um ponto porque nós temos uma base ampla, a partir da história construída em aproximadamente 20 séculos. Essa é a importância que nós precisamos compreender, porque sem essa compreensão nós não conseguimos chegar a lugar nenhum, conseguimos dar um passo à frente. A teologia que procura a compreensão a partir dos dados, né, desses dados, ela recebe o nome de teologia positiva. Então, ou seja, é algo positivo, porque usa dados já existentes. Tá? Ou seja, é o manuseio de dados objetivos, ou seja, um certo empirismo, já que o teólogo se propõe a recolher os dados mais objetivamente. E esses dados objetivos, os mais possíveis sobre o tema em questão. Então, as possibilidades maiores dos dados que há possibilidade maior sobre aquela questão. E qual questão, professor? A questão anterior. Aquelas questões, aquela experiência que você já passou. Tá? E levando a uma reflexão mais aprofundada. E diante disso, o teólogo recorre aos métodos histórico, crítico literário, aos métodos filológicos, estruturalistas e linguístico. Mas para quê? Para esclarecer o máximo possível os dados em si mesmo. Porque dessa forma o polo ora praticado se desloca para a objetividade, se desloca para os dados revelados, com a intenção de corrigir especulações apressadas e sem base nas escrituras e na tradição, ainda muito viva na igreja. Isso vem contrapor-se ao pensamento especulativo e abstrato. Então, a prática desses dados objetivos e possíveis sobre determinadas questões da teologia, ela procura se aprofundar. E esse aprofundamento será justamente usando os métodos. E esses métodos, eles são embasados. E a partir dessas bases já bastante fundamentada, então vai eliminar, vai corrigir, vai colocar o melhor
eliminando aquelas interpretações apressadas da teologia. Isso são questões internas da teologia, da compreensão da teologia. Sem esses pontos, nós não chegamos a lugar nenhum. Deus abençoe, até a próxima aula.